está firmada nas coisas que podes fazer. Convido os irmãos a, juntamente conosco, adorarmos ao Senhor neste domingo, 28 de fevereiro de 2021, quando estamos colocando diante de Deus toda a nossa gratidão. É um culto, além de ser um culto de adoração ao Senhor, nós vamos estar adorando ao Senhor e agradecendo ao Senhor pelos 9 anos de ministério do nosso pastor Marcos Genan. Então é um culto assim, onde a gente está com o coração cheio de alegria pelas vitórias que Deus tem nos concedido ao longo desse período, né? Então eu e você, vamos juntos adorar, eu e você. Você que está aqui conosco, você que está ao alcance da nossa voz, da nossa imagem, através do Zoom ou da internet, nós convidamos você para estar glorificando a Deus juntamente conosco. E para esse momento de glorificar a Deus, nós gostaríamos de convidar você a refletir, já começar o culto refletindo sobre um tema em uma divisa, que foi aquilo que Deus inspirou o coração do nosso pastor, a mente do nosso pastor, para que refletíssemos sobre ele ao longo de 2021. E eu convido você a falarmos juntos o tema. Vamos lá? O tema está aqui exposto. Tema 2021, o ano da superação ao lado de Deus. Vamos falar com mais firmeza, com mais convicção, afinal, superação é alguma coisa muito séria. Vamos lá? 2021, o ano da superação ao lado de Deus. Porque superação, não existe superação senão ao lado de Deus, né? Qualquer outro tipo de trajetória, sem Deus à frente, sem Deus ao lado, não tem uma trajetória de vitória, de superação. Então, nós vamos agora falar a divisa, né? A superação, ela está debaixo do comando do Senhor. E esse versículo, ele fala desse comando. Vamos ler juntos também? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Isso daí é uma ordem. É uma ordem, é o Senhor que manda. É o Senhor que nos manda ser fortes, é o Senhor que nos manda sermos corajosos, é o Senhor que nos adverte, olha, não te espantes, não tenha medo, não se preocupem, não se atemorizem. Coloquem a sua preocupação aos meus cuidados, porque eu vou estar juntinho com você na sua trajetória. Então, nessa certeza, ao longo desse ano, nós vamos caminhar superando os desafios que Deus vai colocando diante de nós. E agora, ainda nessa situação nessa reflexão sobre superação, eu quero convidar você a continuar adorando ao Senhor conosco, com uma leitura em uníssona do Salmo 100. O Salmo é um salmo de exortação, né? Salmo 100 é um salmo que só tem 5 versículos, por isso que nós vamos ler juntos. É um salmo que exorta a gente a adorar ao Senhor, exorta a gente a celebrar ao Senhor, a exultar ao Senhor. Vamos fazer essa leitura juntos também? Está sendo projetada aqui, então a gente tem, cada um tem uma versão, né? Então, quando projeta, a gente consegue fazer essa leitura com mais harmonia, né? Vamos lá? Clamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome.
pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Essa é a nossa certeza, irmãos. Esse salmo, ele termina de um jeito incrível. É o verdadeiro sentimento de eternidade. Enquanto existir gerações de seres humanos aqui nessa terra, o cuidado do Senhor está sobre nós. Por todas as gerações. Não existe um só momento da história, não tem pandemia, não tem um momento de guerra, não tem um momento da história que o controle não seja do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Que entremos nas portas, nos átrios, que entremos na igreja, que entremos em nosso lar, adorando ao Senhor na certeza de que Ele tem o controle da história e da nossa vida. Louvado seja Deus por isso. E eu quero convidar você a adorar juntamente conosco. Nós vamos celebrar com júbilo ao Senhor, adorando a Ele, com toda a força do nosso ser. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quero convidar a igreja a ficar em pé e a cantar conosco essa canção, essa linda canção. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, a ti toda a honra e toda a glória. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
e Louvado seja Deus. Tu és santo, tu és poderoso, tu és digno de louvor. Nós vamos cantar essa canção. Você lembra? Atenção, mulheres e homens, né? As mulheres comigo e com a Eliane, e os homens acompanhando o nosso amigo e querido Micael. Vamos exaltar ao Senhor. Se você quiser louvar ao Senhor com as palmas, a Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Os homens. tu és santo, Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, chamarei pra sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na morte, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o alfa, o ômega, princípio e fim, alma, morte, ciência, tu és tudo pra mim. Tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Os homens. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, chamarei pra sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, disciplina, paz, ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, fazendo vida, paz e libertação. Esse é o alfa, o ômega, princípio e fim, Salvador, ciência, tu és tudo, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, é digno e Emanuel, me grande eu sou, disciplina, paz, ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, fazendo vida, paz e libertação. Esse é o alfa, o ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus, tu és meu Deus de paz, quero viver
Senhor. É o Deus Todo-Poderoso, Ele venceu na cruz. E por isso eu e você podemos caminhar nesta terra rompendo em fé. Rompendo em fé. Vai. Cada vez que a minha fé é provada, é a nossa vida, né? Tu me dás a chance, é o Senhor nos dando a chance. Um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Você ainda de pé, adore ao Senhor, lembre dos motivos que você tem para celebrar ao Senhor. Antes, porém, eu gostaria de fazer, enquanto você está ainda em pé, eu gostaria de fazer um recado, uma dica, uma orientação, né? As famílias devem se sentar juntas, porque não tem problema ter aproximação entre os familiares, né? De modo que as pessoas que estão chegando possam encontrar espaço, né? E a gente manter o distanciamento necessário. Agora, se você não tem máscara, ali na frente nós temos máscara, né? Se você precisar do álcool em gel ao chegar, nós temos ali na portaria, tá bom?
Não fixem a sua máscara, só para a gente poder respeitar as orientações do Ministério da Saúde, tá certo? Diácono Elias. Pai, graças te dou, Pai, por esse momento tão especial aqui na tua casa, Pai. Já sentimos a tua presença, Senhor. Que tu possa, Pai, ser digno, Pai, porque tu és, para receber o nosso louvor. Que possamos te adorar, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Porque é isso que tu espera de cada um de nós, Pai. Que a tua igreja, neste momento, possa sentir a tua presença, Pai. Porque tu és o único Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Que tu possa estar passeando no meio da tua igreja neste momento, Pai. Pai, já te agradeço, Pai, sabendo que não sou merecedor de nada, mas o Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, nos concede esse privilégio de falar contigo, Senhor. Por isso, Pai, te peço pela vida do teu ungido, Pai, neste lugar, que tu possa estar dando a ele sabedoria, Pai, para que ele possa conduzir, Pai, este rebanho que tu colocasse em sua responsabilidade, Pai. Tu dê a ele tudo que ele precisa e necessita, Pai. Cuida dele, Pai. E nós sabemos que tu estás cuidando, Pai. Por isso, Pai, te agradecemos neste momento, esse privilégio que tu nos dá, Pai. É isso que eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um exemplo disso, né? Não importa se você está com um problema grande, se você está numa situação muito difícil, se você está com um incômodo muito grande, é possível adorar. Nesses 9 anos de ministério, muitas vezes o pastor Renan viveu situações desafiadoras, né? Situações difíceis, situações em que ele teve que se desdobrar para acalmar o coração e colocar o coração diante do Senhor, né? Quantas vezes a liderança é isso? E você também, né? Para que você supere as dificuldades da vida, a colocar o coração em calma diante do Senhor, colocar essa angústia diante do Senhor é uma necessidade de todo dia. E eu convido agora a MCM, né, na representação da irmã Tânia e da irmã Eliane, para fazerem uma participação especial aqui nesse momento. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Assim é o pastor. Vejo assim a pessoa do pastor, por todos os atos seus, ungido, ministro do evangelho e embaixador de Deus. Levando a preciosa semente, segue firme o pastor, cumprindo o santo ministério que recebeu do Senhor. Pelo seu proceder, com gesto de amor e bondade, é chamado de anjo da igreja, por qualquer idade. Reúne um numeroso rebanho através da pregação, ensina a palavra e admoesta com amor no coração. Os mais diversos momentos chegam ao seu dia a dia. Aos de decepção e tristeza, outros de muita alegria. Chora com o que chora, ri com o que se alegra e ajuda aquele que a carga pesada carrega. Num só dia, participa da alegria de um nascimento, faz visita ao irmão doente e dá a bênção no casamento, prepara o sermão para o culto de formatura e conforta famílias por seu falecimento. Assim é a vida do pastor, na difícil e sublime missão. Estuda e pratica a palavra com afinco e dedicação. E através dos sermões, a igreja é alimentada para tornar-se mais viva e abençoada. Se a ovelha adoece, leva-lhe um bálsamo de ternura, renascendo a esperança de quem era só amargura, andando e repartindo o que aprendeu com Jesus. Lá vai o pastor anunciando aquele que é vida e luz. Às vezes, deixa a família em segundo lugar, mas atender os encargos de seu labutar. Quando criticado e até mesmo injustiçado, oferece outra face e não se sente insultado. Por ser humano como nós, não é perfeito e com certeza tem algum defeito.
mas é pastor segundo o coração de Deus, a quem é fiel a cumprir os seus planos. Por essas e outras razões, convido a você, meu irmão, a prestigiar o pastor e entender e estender a sua mão, sendo amigo e companheiro, ajudador sempre presente, mostrando com amor a fidelidade do crente. Se recebi de meu Deus um coração para amar, cada gesto meu precisa desse amor demonstrar. E é para o meu pastor que canto esses versos, para dizer que a sua vida me faz a Deus louvar. Amém? Obrigada. Glória a Deus. A vida do nosso pastor, eu quero convidar o irmão Sidney. Vai estar adorando ao Senhor com um hino marcante na vida e no ministério do nosso pastor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro porque ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Cante comigo. Pode ainda adorar se não tem motivos para cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro porque ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a
Continuação a esse momento de adoração, nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E eu vou convidar a igreja a estar de pé e nós vamos entoar o hino 193, enquanto você se dirige ao altar do Senhor para dedicar ao Senhor a oferta e os dízimos. Irmãos, enquanto o grupo de louvor está se organizando para a gente, o instrumental está se organizando, eu queria dizer uma coisa que me ocorreu durante esse momento de adoração último, né? Os dois últimos. Nós temos sido igreja para uns para com os outros e para com nossa liderança em todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos de conquista e também nos momentos de dor, né? Que esse hino cantado, ele lembre a gente que somos igreja, né? Com a nossa liderança, apoiando, ajudando a superar os momentos difíceis e ajudando também a viver as grandes vitórias, tá bom? Vamos adorar o Senhor. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grande, suficiente a mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida plena. O Cristo perdoado com a mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, suficiente a mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma na vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. Graças suficiente a mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvai. Amém. Glória a Deus.
Oremos. Glorificado, meu Senhor, seja o teu santo nome. Quando podemos sentir, Senhor Deus, a tua presença em nossos corações. Pai querido, muito obrigado, porque o teu Espírito Santo já passeia entre nós. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada. Queremos, Senhor Deus, colocar no teu altar, meu Senhor, as pessoas, Senhor Deus, que contribuíram, Senhor Deus, aqui na tua casa. Pai, que o Senhor vai olhando a despensa, vai olhando, Senhor Deus, a necessidade, a saúde, Senhor, meu Deus. Ó Pai de amor, que o Senhor possa mover as águas da vida dessas pessoas. E que, Senhor Deus, ó Pai querido, elas possam prosperar. Agora, Senhor Deus, queremos colocar também o teu servo, pastor Marcos Renan, Senhor Deus, no teu altar. Pai querido, que o Senhor possa estar abençoando o teu filho, anjo da tua igreja, que o Senhor colocou à disposição, Senhor Deus, do teu trabalho aqui nesse lugar. Pai de amor, que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa trazer alegria ao seu coração, que o Senhor possa trazer sabedoria, paz, amor. Oh, Jesus querido, atua, Senhor Deus, nesse ministério. Fica, Senhor Deus, com a tua igreja e dar-nos a tua paz. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis sentar. E ainda nesse momento eu gostaria de convidar a pessoa mais nova, né, juntamente com a sua família, o bebê, e a gente vai ter um momento de consagração. Continuando esse momento de consagração, vamos consagrar a vida desta criança. Laura trouxe então a Mariana e o Rinaldo. Estou com um problema sério agora. Eu nunca fiquei sem agarrar a criança, abraçar a criança. Eu estava ali o tempo todo pensando exatamente nisso. E nós vamos ter esse momento em que vocês, a família, estão aqui no altar para consagrar a Deus a vida de Laura. Eu estou muito feliz, porque vocês dois são muito especiais para mim. Você vale ouro, menina. Você também, meu jovem. Cada pessoa que passa aqui na Jardim tem a sua história, tem a sua situação. E a história de vocês é simplesmente incrível. Você é de Deus. E Deus acaba de colocar mais um anjo na sua mão. Quem desde novinha você acolhe anjos, cuida de anjos. Deus abençoe a casa de vocês. Infelizmente, por causa do protocolo, eu não vou pegá-la no colo agora. Mas assim que isso passar, eu tiver todo furado de vacina, eu vou agarrar essa menina. Se vocês permitirem, eu quero visitar vocês. Estar com vocês mais vezes. Ter vocês aqui com a gente também. Eu fui a pessoa que talvez mais tenha abraçado pessoas hoje. Talvez mais abrace pessoas. Por isso eu não vou me aproximar de estar com ela no colo. Mas o nosso Deus está com ela, vocês, nos braços. Me diga quem são esses três. Ele é o Leandro. Ah, ok. Prazer, Leandro. Já tínhamos falado de você. Deus te abençoe. Emanuele? Emanuele. Seja bem-vinda, Emanuele. Lucas. Deus abençoe, Lucas. Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Volte sempre que vocês quiserem. Sempre vai ter um lugar para vocês. Rinaldo, que Deus continue fazendo de você esse homem, esse líder, esse pai, esse amigo, esse conselheiro. Nós não somos perfeitos. Não se encabule ao sermos elogiados, porque foi difícil eu aprender isso. Nós somos falhos à beça. Em casa é um lugar muito difícil de estar. Aqui é fácil. Em casa é complicadíssimo. Não há máscaras em casa, literalmente. Mas nós amamos. Parabéns por seu amor, parabéns por vocês. Deus abençoe o casamento de vocês. Que Deus abençoe esse fruto incrível que
está aqui. Eu queria pedir licença e chamar a Elaine. Elaine, você está filmando, né? Dá um pulinho aqui, Elaine. Vem cá. Vem cá, Lenilson. Porque a Elaine foi quem me apresentou a Mariana alguns anos atrás, né? Vem cá, família. E eles têm, eu sei que você sabe disso, eles têm você como se fosse uma filha. Eles têm vocês como se vocês tiveram poucas filhas, acho que só 4. Então eles têm vocês como mais uma, 3, né? Eu tenho mais uma aqui, né? Como fosse uma filha. Cadê vocês? Fica aqui, vem cá. Então, esses laços que são formados ao longo da história devem ser honrados. Elaine, cadê Elaine? Jamais deixaria você de fora, não tem como. Vem cá, Linus, fica aqui junto com a sua esposa. Desculpa quem eu estou de costa aqui, tá? Então, você faz parte dessa família também. Então, Elaine, por isso eu te chamei, tá? E Deus continue te abençoando. Somos uma família maior, queremos ter vocês cada dia mais. Vamos orar e agradecer a Deus. Olha, desculpa falar assim com vocês, mas se você já aceitou Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que a bênção do Senhor vai sobre aqueles que o buscam e o seguem, o servem, e Ele está conosco. Então eu quero pedir a você para dividir a sua bênção agora, e simbolicamente você então que já aceitou Jesus vai estender a sua mão e dizer: eu abençoo essa criança em oração, eu vou orar por ela e você vai abençoar. Aqui em Marcos 10 diz que traziam as crianças até Jesus Cristo, e você conhece a história, estavam negando e não queriam deixar Jesus se aproximar das crianças. Então ele assustou e brigou com os apóstolos: ei, para com isso, deixa as crianças vir até mim, porque o reino dos céus é feito assim, quem não tiver esse coração puro não vai entrar. Então nós entendemos que Jesus abençoa as crianças, e elas não merecem nada do que nós estamos passando, elas não merecem passar por isso. Nós vamos fazer um mundo melhor aqui na Jardim para elas, e onde a gente tiver o nosso pedacinho, ali tem que fazer melhor. E Deus abençoe Mariana, Deus abençoe Rinaldo, Deus abençoe a Laura e cada um de vocês. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos agora e clamamos a bênção do Senhor pela vida da Laura. Ela já pertence ao Senhor, a família já a tem consagrada ao Senhor. Todas as vezes que o papai e a mamãe oraram, cantaram enquanto ela ainda estava no ventre, oram e cantam hoje, ela está sendo abençoada. Pai, abençoa esta casa, esta família, a Mariana, seu filhinho do coração, sua filhinha, abençoe todos desta família. Obrigado pela Elaine, obrigado Deus pelo seu Elenilson, pela sua família que agregou esta família junto. Abençoe a casa deles, Pai, em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados, assim como o Senhor tem me dado o privilégio de já ter perto de mim crianças sendo apresentadas e vê-las hoje adolescentes, jovenzinhas. Eu te agradeço, que a vida de Laura seja próspera na presença do Senhor. Abençoe o seu pai Rinaldo, que ele crie a sua família na casa do Senhor, nas coisas do Senhor, na presença do Senhor. Abençoe a Mariana. Muito obrigado pela vida dessa jovem. Ela é um testemunho vivo de que o Senhor é Deus e cuida de cada um dos seus. Eu estou muito feliz. Abençoe Mariana no crescimento desta criança. Que Laura cresça na presença do Senhor, nos braços de sua mãe e do seu pai, para a honra e glória de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós a abençoamos. E todo o povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo privilégio, a honra que vocês estão me dando nesse momento. Pode sentar. Obrigado.
pastor Renan, nós gostaríamos, com essa singela homenagem, buscando eles para trazer esse presente para o Senhor, que o Senhor sinta-se representado por toda a igreja, que esse presente represente toda a igreja que te ama muito e o santificaste também ama muito, Senhor. Pastor, é uma grande honra ajudar os meninos a entregar esse presente, pequeno presente da igreja para o senhor. Nós estávamos realmente com saudade. Não estamos aqui falando só por falar. E foi uma ótima oportunidade para nos encontrarmos novamente. E eu só tenho uma dúvida, igreja. Eu gostaria de tirar essa dúvida agora. Por que será que escolheram a mim para ser puxado assim? Era tanto peso assim? Meu Deus! Caramba, que peso foi esse? Mas está tudo bem, está certo. Estamos felizes, alegres. Que Deus abençoe o seu regresso. E que o seu pastoreio continue sendo abençoado por Deus. Quando findar na terra, lá no céu, vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, lá no céu, vai continuar. Lá não haverá dor, lá só alegria. Lá somente o amor prevalecerá. A tristeza dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Bendirei enquanto eu viver, teu nome exaltarei. Em ti está a minha salvação, jamais te deixarei. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, lá no céu, vai continuar. Lá não haverá dor, lá só alegria. Lá somente o amor prevalecerá. A tristeza dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.
e não é retórica. Toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero decretar de início a minha palavra que nós estamos, a igreja está completamente liberada do segundo domingo de junho. Não precisamos ter dia do pastor, porque depois já podemos pular para o Natal praticamente, depois que vocês estão fazendo. Mas eu quero agradecer a presença de cada pessoa que está aqui, de cada visitante, de cada amigo, cada amiga, cada irmão, cada irmã. Eu quero agradecer tudo que a gente tem passado nesses 9 anos. Como vocês viram, eu cheguei aqui bem magrinho, mas a igreja judiou de mim. Não foi bem essa a ordem dos fatores, mas eu quero agradecer por tudo. Aqui em cima da mesa você tem algumas coisas que a igreja passou para você ao longo desses 9 anos, alguns detalhes, e eu trouxe algumas coisas, inclusive lá do Espírito Santo, e depois eu vou postar melhor fotos. Temos a Bíblia toda em um ano, temos calendários, temos um manual de como funciona toda a igreja, mas somos hoje uma igreja já diferente daquela que nós encontramos. Eu quero dizer a você, visitante, eu queria só pedir um favor. Quem está nos visitando hoje aqui, que não é membro da igreja, faz só assim para a gente ter uma ideia. Pode esticar os braços. Obrigado, obrigado. Vocês são parentes da Rebeca, não é isso? Não é isso? Ok, quem são da família da Rebeca? É isso mesmo? Aquele garoto é seu pai? Rapaz, você está bem demais. É pastor também, não é isso? Você não é pastor de uma igreja? Deus abençoe você, pastor. Seja muito bem-vindo. Desculpa, o seu nome é? Markson. Deus abençoe, pastor. Seja muito bem-vindo. Rebeca, muito bom conhecer seus pais, sua mãe. Deus abençoe você também. Tem mais uma pessoa ali do lado, que é da família também? Não você de abóbora, sim. Qual o seu nome? É a Mônica. Seja bem-vinda, Mônica. Também não estou lembrado, mas é um prazer ter você aqui com a gente. Você também está visitando a gente hoje? Já foi daqui? Uma vez ou outra. A casa é sua. Pode marcar seu nome aí perto desse X amarelo. Esse lugar aí é seu, tá bom? Eu quero agradecer a Mariazinha que está com a gente hoje aqui. Mariazinha, para quem não conhece, já veio aqui outras vezes. Mariazinha é minha filha do coração. Mariazinha, fica em pé só um minutinho. O pessoal conhecer minha filha. Essa aí é a minha filha do coração. Mora lá com a gente, lá em casa. Deus abençoe, Maria. Estamos agradecidos, felizes porque você está aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe. Pode sentar. Durante esse tempo, chegaram e saíram pessoas. Eu estou muito feliz pela vida de cada um de vocês que veio nos visitar, mas eu sei que alguns de vocês não conhecem a Karen. Karen é aquela menininha que eu trouxe para cá com, acho que 4 anos, e hoje ela é membro da Igreja Batista Curuçá, onde eu realizei o batismo dela. Já nem sei, Karen, quanto tempo faz. Mas só para quem não te conhece, fica de pé, por favor. Eu sei que você adora isso, como toda pessoa. Obrigado, Karen. Muito bom ter a Karen hoje aqui nos visitando. O Davizão, meu filho, estava também de recesso aí com esse tempo todo, né, Davi? Preso lá na pandemia, a gente quase não teve muito contato. Em alguns momentos, ficamos 3 meses sem estar perto, porque no início da pandemia, no passado, foi terrível. Mas eu quero apresentar a vocês uma pessoa muito especial. Eu não posso tirar a minha roupa agora, a camisa, a gravata, o paletó, a calça, sapato, ficar de bermuda, ficar de camiseta. É uma cena terrível, horrível. Mas a Andréia sofre isso todos os dias. Queria pedir a minha esposa para ficar de pé só um minutinho, Andréia. Para quem não conhece, essa é minha esposa. Obrigado, querida, você ter se esforçado tanto para estar aqui hoje. Andréia tem sido a esposa do Marcos Renan, e é tudo o que eu preciso. É tão difícil, né, amor? A gente passa tanta pedreira. Obrigado, querida. Para quem não sabe, o pai de Andréia tem 91 anos de idade. Nós moramos com ele tem Alzheimer. E a minha esposa cuida 24 horas dele. Hoje, ela pagou uma pessoa para estar lá, um amigo nosso, para estar com o pai dela, para ela poder vir a este culto.
A Andréia cuida dele diuturnamente. Diuturnamente porque já faz algumas noites até que ela não dorme, não consegue dormir. Esta noite ela não dormiu e passou praticamente o dia todo virado para poder estar aqui com a gente. E a Andréia, só concluindo, tem esse desafio, não só de me ver sem terno e gravata, né, mas me ver despenteado, me ver com fome, me ver com raiva, me ver furioso, me ver alegre, me ver bobão, me ver... Eu estou dizendo isso porque quando nós olhamos um pastor ou uma pessoa em algum momento direção de algum grupo, nós vemos aquela imagem. E eu entendo claramente isso. Vocês não entendem por que eu escrevo na terceira pessoa muitas vezes. Ah, o pastor, eu falo o pastor nos meus textos. Irmãos, prestem atenção, membros da Igreja Jardim Alma. Eu não entendo como dado por encerrado a minha tarefa aqui. Mas a tarefa que eu recebi ao chegar aqui está sendo bem concluída. A igreja precisava, naquele instante, há 9 anos atrás, lembrar da imagem de um pastor, do amor pelo pastor, o pastor, não que ela não amasse, não que ela não valorizasse seus pastores, mas ela tinha passado por tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, tanto trauma, que Deus, pela sua misericórdia, sabendo da minha paixão pela psicanálise, minha paixão pela psicologia, o meu jeito de ser, me deu o privilégio de ser a pessoa que viria para cá depois desses momentos, para resgatar a imagem do pastor. O Marcos Renan é uma pessoa, Marcos Renan hoje é de Andréia, mas o pastor é um líder que Deus chamou para um trabalho específico. O que o senhor está falando? Está viajando? Só para te dar uma ideia, eu aprendi isso num filme. Eu vi um filme, já falei, vou repetir, depois de 50 a gente repete, eu tenho 50 anos e 2 meses, então eu me lembro em que o presidente dos Estados Unidos tinha sofrido um infarto, uma coisa qualquer, e sumiu. E internaram ele escondido. E acharam um sósia, alguém que era a cara dele, o jeitinho dele, o mesmo cabelo, mesmo rosto dele. E colocaram na cadeira presidencial. E esse homem simples da população, do povo, mas que tinha a cara do presidente, o jeito do presidente, por que vocês precisam de um presidente? O vice está aí, disse que ele passou mal, eles não podiam dizer que ele tinha passado mal, então o que eles fizeram? Aquele homem, conselheiro do presidente, chegou na cadeira do presidente dos Estados Unidos, virou para quem ia ser o sósia, quem ia representar o presidente, e disse o seguinte: o povo americano está dormindo em paz, era de noite, dormindo tranquilo, porque eles acreditam que nesta cadeira tem alguém cuidando deles. Entendeu? Aquela personagem disse assim: o povo americano está dormindo tranquilo, porque acredita que nesta cadeira tem alguém cuidando dele. Então nós precisamos que você assuma essa função. Assumiu, e do jeito dele, e aí desenrola o filme. Mas eu entendi que algumas posições não podem se dar o direito de algumas coisas. E toda vez que eu vejo um presidente da república, fiz assim nos mandatos passados, faça assim nele, diz que esse homem não pode falar, ou esta mulher, tudo o que quer, tudo o que sabe, tudo o que vê. A cadeira o proíbe. Existem posições que vocês assumem na vida, ou assumirão, jovens, juízes, advogados, sejam médicos, que vocês não poderão falar tudo. Não poderão, porque vocês representam o limite que as pessoas têm que ter de equilíbrio, de confiança, de estabilidade, de moral, de ética. Isso é muito difícil. Não quero dizer que sejamos duas pessoas disfarçadas. Você vai entender isso agora na reflexão. Não quero dizer que sejamos duas caras, não é isso. Mas eu te garanto, fica aqui um segredo entre nós: eu não durmo de calças. E quando eu era criança, o meu pastor ficava na porta, e a gente passava para apertar a mão do pastor, eu passava com a cabeça baixa, com vergonha, e minha mãe dá a mão para o pastor, e a mão não subia de jeito nenhum, porque esse homem vai dar um raio, quando eu encostar na mão dele vai dar um choque. Era assim que eu via o pastor. A gente não conversava e abraçava como hoje, eu vivo, graças a Deus, esse momento de poder estar pertinho das pessoas. Era mais difícil, era mais longe. E talvez fosse a minha visão de criança, talvez as crianças ainda pensem assim, não sei. Mas onde eu quero chegar? Eu tive
alguns momentos difíceis nesses 9 anos. Mas hoje à noite, vivendo um momento novo com vocês, eu quero deixar claro que mais do que tudo, quem está de parabéns abaixo de Deus é a igreja. Nós não estamos aqui celebrando o pastor, a imagem que eu represento, a pessoa que eu ocupo o lugar hoje. E eu gosto muito de lembrar disso, não sou dono do púlpito de nada, porque eu passo, a igreja fica. Mas o legado tem que ficar, o legado que eu quero, daqui a 10 anos, ter deixado para vocês, primeiro é, amem o pastor, cuidem do pastor, e vocês desenvolveram cada dia mais, muita mineirice, devagar, foram confiando, foram descobrindo, foram vendo, e trabalhando com o pastor. Por isso vocês me consolaram nas minhas dores, por isso vocês foram consolados em suas dores, por isso abrem as portas de suas casas, e é uma honra para mim entrar numa casa para visitar, mas a igreja está de parabéns. Neste instante, existem coisas incríveis acontecendo, e eu vou neste ano apresentar isso para vocês. Eu cheguei para você hoje, mas como disse o Paulo, a gente vem trabalhando antes, e eu tive o privilégio de ter reuniões já essa semana, e foi muito bom. O meu vice-presidente, o Paulo, que estava aqui, me dando o relatório das coisas, me apresentando, me entregando à igreja simbolicamente numa reunião e dizendo situações que eu preciso estar mais atento. Essa semana eu tenho o privilégio de ter reunião com a ministra de música, que sem dúvida nenhuma tem sido uma bênção, como amiga inclusive. Obrigado, João, por dividir sua esposa conosco. Ela é a sua Silvia e a nossa ministra. É mais ou menos o que eu estou falando aqui. E aí, eu quero saber e quero que você entenda, vocês que estão em casa, o senhor Jades, que está lá na região dos lagos, obrigado, senhor Jades, pela sua atenção, o senhor não falta um culto. Eu quero agradecer também a família da Yara, a família da Ângela, né, e tudo mais, o pessoal que está lá na região dos lagos, participando de todos os cultos com a gente. Eu quero agradecer a família da irmã Risete, eu quero agradecer a família da Marta, que está aqui, a Marta, as pessoas que estão cuidando para que seus pais idosos de longe possam participar do nosso culto. A igreja Jardim A1 não é mais o que você vê. Há muito tempo já não é. Essas coisas são todas importantes, são detalhes e presentes que nós guardamos e vamos continuar oferecendo mais. Mas ela está numa dinâmica muito maior. E eu fui para as férias uma pessoa e voltei outra. E a pessoa que voltou das férias teve uma reunião outro dia com Fabiana e Gabriel, uma reunião muito boa. Que reunião boa! Ela fez um bolo de 2 andares com uma cobertura de chocolate Mas não é bem esse o caso. A reunião foi boa, 3 horas. Mas onde nós estamos avaliando e conversando. E nesse instante o Wagner tem um celular nas suas mãos. Aqui na frente o Wallace tem um notebook em suas mãos, e na tela deles existem todos os botões de uma mesa de som que não existe. A igreja acaba de comprar uma mesa de som que para mim é bem cara, e tudo não é mais físico. Agora eles operam essa mesa, eles conseguem aumentar tá bom o retorno inclusive aqui, parece que está meio longe, assim, meio caixa d'água. Eles conseguem aumentar o retorno. Hoje eu estava olhando o sistema de manhã. Passando o dedo na tela do computador, eles aumentam o som de qualquer pessoa. Por isso tem que dizer que o microfone para que eles possam exatamente em qualquer lugar. De qualquer lugar do santuário, eles escolhem a música que eles querem que a igreja inteira escute. E eles simplesmente clicam o dedo, não é isso, Wagner? E durante este ano nós vamos administrar muitas coisas, porque eu precisarei falar com vocês como falar no microfone, como eu vou aprender junto, como pegar, como não pegar no microfone. Como se vestir, como não se vestir, como estar aqui. Por quê? Porque o meu objetivo, junto com esta equipe de multimídia, vou logo ampliar, como a gente conversou, é, se preciso for, contratar uma empresa especialista para nos ensinar, nos assessorar a transmissões muito mais maduras para a comunidade no modo geral. Não queremos alcançar, a partir de agora, 50 casas. Queremos alcançar 200, 1000 casas. Este é o nosso sonho.
Queremos que a palavra de Deus vá à frente. Quando foi que isso aconteceu? No dia 15 de março do ano passado, quando começou a pandemia, nós ficamos 15 dias com a igreja fechada e foi muito triste, enquanto a equipe trabalhava muito para achar o sistema. Quem é visitante aqui não sabe, eu estou só explicando o que aconteceu. 15 dias depois, pastor, nós tínhamos a oportunidade de transmitir os cultos através do Zoom, que é até hoje. Estamos avaliando, né, Gabriel, se este é o melhor programa ou se vamos abraçar um melhor ainda para frente. No culto aqui, eu pregava para 50 pessoas. No primeiro culto nas casas, eu comecei a pregar para 120 pessoas. Espera lá. Por que na igreja eu prego para 50 pessoas e pela internet estou pregando ao vivo, falando com 120? Ali, João, eu disse, eu não volto mais atrás. Entende, Paulo? E eu louvo a Deus, porque eu voltei das férias uma pessoa muito feliz do que eu encontrei aqui. As equipes que eu encontrei, as pessoas que me procuraram, como a Paula, preocupada com as crianças, como a Tânia, preocupada com mulheres cristãs em ação, como o Paulo em me explicar as coisas da igreja, como o Gabriel e Fabiana, eles me procuraram. Por que eu estou falando isso? Porque até então nós falamos muito do pastor no culto, mas esta igreja é especial. Esta noite eu quero conversar com vocês sobre o segredo. Como nós vivemos 9 anos aqui juntos. Como é que a gente está passando, Franco, esse tempo juntos? Como é que a gente está vivendo esse tempo juntos, Fernando? Por que as coisas têm dado certo? Porque nós estamos preparados para 2021 agora. Porque aconteça o que acontecer em 2022, nós temos de alguma forma controle e equilíbrio até financeiro para levar a igreja avante. Por quê? Porque existem equipes que trabalham, você não imagina o quanto. Nós estamos precisando de mais gente. Pessoas que borrifem o álcool aqui, mas isso é tão simples, mas é necessário, agora é necessário. Essas capas foram preparadas, foram doadas pelo Wagner e a Ana, e nós temos mais 200 capas que a Alessandra doou também, capas individuais, né, que fala, capas, e elas são lavadas, são momentos que nós tivemos que nos submeter. Eu não gosto nada disso, não concordo nada disso, fico de máscara enquanto tem alguém na frente. Quando não tem mais alguém aqui na frente, eu tiro a minha máscara para falar com você. Obrigado, está melhorando. E eu vou dizer a você uma coisa, nós estamos começando, sempre começando, e há lugar para todo mundo trabalhar aqui. Aqui não é lugar para trabalhar só quem é formado nisso ou naquilo, para quem fala bonitinho, direitinho. Aqui é igreja para todo mundo, e todo mundo entendeu isso e tem entendido isso. Ninguém pode ser excluído, desde que leve Deus a sério, respeite isso. Essa é a nossa ideia. Mas por que essas coisas deram certo? Você tem aquele videozinho então aí para nós? Passa para eles o vídeo, por favor. E vamos terminar. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is right. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my
not cool or what? You will never have the same again. Na verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora do aprisco. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Versículo 5 de João 10. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João capítulo 10, versículo 1 ao versículo 5. Esta noite eu quero falar com você sobre sintonia ou assintonia que faz a vitória da igreja. No meu ponto de vista, daquilo que eu entendi na palavra e tenho vivenciado na Igreja Batista Jardim Auma, onde não somos perfeitos, Deus, pela sua misericórdia, tem construído ao longo desses anos uma sintonia. Ele tem dado a nós a oportunidade de vivenciarmos algo que pode fazer a diferença em praticamente tudo aquilo que nós passamos. Duas definições no dicionário. No ramo da eletricidade, sintonia. E aí quem conhece de som, de luz, de energia, sabe mais do que eu. Qualidade de seleção dos receptores, nos quais as emissões de frequência produzem um efeito mínimo. E na psicologia, sintonia na psicologia. Estado das pessoas sintônicas, que se encontram em harmonia ou correspondência com o meio. Sintonia, substantivo feminino, harmonia, modo semelhante de pensar, de sentir, em que há acordo, equilíbrio ou concordância. Ele estava em sintonia com ela, é um exemplo figurado. Reciprocidade, simpatia que faz com que alguém se aproxime de outra pessoa. Um exemplo, eles estavam em sintonia quando se fala de casal, de namoro. Amados, no meu ponto de vista, daquilo que eu tenho entendido nesta igreja há 9 anos, o que tem feito com que nós cheguemos até aqui, não é o pastor, não é a igreja, é a sintonia entre igreja e pastor, pastor e igreja. Quando nós conversamos, nos conhecemos, nos damos, ao longo desses anos, quando nós rimos, nos alegramos, comemos juntos, quando nós choramos, carregamos até um caixão juntos, quando nós lamentamos a perda de alguém juntos, nós fomos ajustando a nossa sintonia. Sabe quando você tenta sintonizar uma rádio, achar uma rádio e fica aquela coisa toda, e você fica ali procurando e tentando achar aquele troço. E rádio é um negócio que existia antigamente para os mais novos, e tinha umas bolinhas que a gente torcia assim, e vinha uma música de algum lugar que ficava numa antena. Vocês não conhecem, agora é tudo no celular, eu entendo. Mas também não é tanto assim, né? Essa sintonia, quando não acontece, é terrível, fica só chiado. Quantas igrejas, escrevi um texto, perderam seus pastores nessa pandemia porque houve chiado demais? Quantos pastores perderam suas igrejas porque houve chiado demais? Pastor chiando demais, igreja chiando demais. E eu nem estou falando de doença e morte. Todo mundo pirou, todo mundo passou por pressão, todo mundo começou a viver dificuldades. No início da pandemia, quando fui ler sobre a outra pandemia da gripe espanhola,
Eu comecei a entender que a coisa ia ser bem mais complicada do que estava sendo falado, e o que estava sendo falado estava sendo distorcido. E aí fiz uma reflexão para vocês sobre a gripe espanhola e as pandemias no mundo. Essa linha que existe, como isso acontece. Eu vou dizer para vocês uma coisa. O futuro dessa igreja, como de qualquer igreja, depende muito da igreja e do pastor. Os dois, a vitória é do casal. Assim também marido e mulher. Por que não se entendem? Sintonia, ajuste, fica ruído. Isso atrapalha a amizade, atrapalha a empresa, atrapalha casamento, atrapalha a criação de filhos, atrapalha a igreja, atrapalha tudo. Eu quero destacar apenas 3 coisas rápidas, para a gente não prolongar muito. Dentro daquilo que eu entendo nesse texto, eu estou voltando a um texto que você já conhece, uma reflexão que de alguma forma já falamos de outra maneira, mas já falamos sobre isso. Eu quero destacar como essa igreja pode avançar os próximos 9 anos, estamos fazendo 9 juntos hoje, mais 9 anos juntos, ou 10, ou seja, o que Deus quiser, em sintonia. Olha para mim, por favor. Sintonia não é, sim senhor pastor, não pastor, o senhor falou, está falado pastor, não pastor, não, eu beijo. Sintonia não é subserviência, sintonia não é não pensar, não discordar, não ajustar. Sabe o que eu falei hoje para minha tesoureira quando abracei pela manhã? Eu disse, está tudo bem? Está tudo certo? Se eu estiver errando em alguma coisa, por favor, você me fale. Algumas vezes abraço o meu vice-presidente, meu secretário, digo assim, se eu estiver errando, você me fala. Quando eu passo do limite, tem gente da minha diretoria que fala assim, opa, faltou um remédio aí, tem alguma coisa que está demais. Eles são meus amigos, eles são meus parceiros, eles me corrigem, eles me orientam. A igreja é muito mais do que sentar e ouvir e assistir, é a proatividade, é quando um copo de água cai no chão, rapidamente alguém providencia um pano, e fica passando e limpa tudo, e muito obrigado, Ronaldo, por seu trabalho, obrigado por seu carinho, seu cuidado, porque estava todo mundo olhando para você, eu já fiquei de lado, me senti com ciúmes, também tem essa coisa, né? A igreja, obrigado, Ronaldo, é todo esse movimento que é feito para um culto acontecer. O pastor pode aparecer, mas se não é alguém como Silvia, alguém como Ezequiel, como Marcos, alguém como Fabiana, Renan, nome lindo, adoro esse nome, Renan, alguém como Paulo, alguém como Tânia, alguém como Jorge, alguém como Andréia Abreu de Lima, a igreja não vai, entende, Maria? Essa é a ideia. Eu quero dizer a você o seguinte, primeira coisa, que sintonia é essa que eu estou falando então, para a gente poder seguir em frente? A bateria acabou de acabar, então eu vou seguir a sua tela aí. Primeira coisa, é a sintonia do pastor com as ovelhas. O texto que eu li para vocês, destacou algumas coisas aqui, João capítulo 10, o versículos 2, 3, parte B e parte C, e o versículo 4, deixam claros algumas tarefas. Vocês viram naquele vídeo, que pessoas chegam ao aprisco, né, aquele cercado, e querem chamar as ovelhas. As ovelhas vieram, no primeiro, rapaz, a primeira moça chamou. As ovelhas vieram depois, segunda moça, não. Vieram a terceira moça? Não. Mas aí chega o pastor, e ele faz lá o barulho dele. Quando eu ia a Minas Gerais, minha família toda mineira, eu me lembro como se fosse hoje, a gente falando com as galinhas. Sai galinha de tudo quanto é buraco, de pé, de café, de mato, seja onde for. Porque elas sabem que você vai jogar aquele milho ali. Não é porque elas gostam de você, não. Elas sabem que você vai jogar o milho, mas você fala isso, e vai jogando. Eu não sei por que é cat. Você está falando para elas catar o milho, eu nunca entendi. Meus tios nunca explicaram, mas a gente fala isso. Estou errado? Alguém já virou para a galinha e fez assim, isso a gente faz para o gatinho. Para o gatinho. E o gatinho vem, a gatinha vem. E não é porque nos ama, não, porque tem comidinha ali gostosinha, tem lá uma raçãozinha, tem um negocinho, tem carinho também, é claro. Cada um tem a sua linguagem. E ali no vídeo que nós vimos, o pastor fala do jeito dele e as ovelhas vêm.
Irmão, sabe quando o pastor deve sair de uma igreja? Não é quando está tudo ruim ou quando está tudo bem. Quando o rebanho não escuta mais a sua voz. Quando o pastor fala e não é mais ouvido, aquele ministério está bem. Segue em frente. Não é o nosso caso, pelo que eu entendo até agora. Vocês estão me ouvindo? Alguns ainda dá para ficar, tá vendo? Versículo 2, na parte A, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor não entra pela janela, o pastor não entra pela vasculhante, o pastor não invade a casa. O pastor das ovelhas, e agora eu estou falando da minha pessoa, estou falando da pessoa de um pastor, ele não precisa arrombar o seu coração, ele não precisa provar nada para você. Venha porque aqui agora vai que vai. Não, ele não tem que fazer isso, ele tem que dizer, estou aqui. Ele tem que dizer, você venha me conhecer, vamos nos conhecer, eu posso talvez ajudar, você pode me ajudar, nós vamos juntos construir alguma coisa. Ele entra porque a porta é aberta para ele, versículo 2. No versículo 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome das próprias ovelhas. Entende, Lígia? Entende, Bernadette? Sabe, Tânia? Por isso eu gosto, Manuel, de muitas vezes ficar assim: que filho, hein? Essa forma aí, vocês guardaram, bem guardado, menino. Você entende? O pastor sabe quem é a pessoa. Aqui na igreja acontece uma coisa muito interessante, que alguns líderes me procuram e dizem: pastor, estou pensando em convidar fulano para entrar no ministério tal, o que o senhor acha? Se eu estiver errado, me corrige. Eu nunca disse assim, tem a menor ideia que você está falando, você nunca viu essa pessoa mais gorda. Geralmente eu digo, dá mais um tempo, deixa eu conhecer melhor essa pessoa, ela não passou pelo gabinete ainda, eu até estou mais flexível nisso, está na hora de começar a arrumar essa casa melhor, mas deixa eu passar por mim, deixa eu conhecer, deixa eu fazer amizade, porque depois que começa a trabalhar, a gente nem vê mais. O pastor chama as pessoas, as ovelhas, pelo seu próprio nome. O versículo finalzinho termina: e as conduz para fora. Ele diz às ovelhas o caminho que deve se seguir. O pastor tem sintonia para com as suas ovelhas quando ele diz: olha, é por ali que nós temos que ir, é aqui. O que eu estava fazendo no início do culto foi isso. Temos visões para esta igreja e eu preciso da sua ajuda e precisamos aumentar as equipes e vamos centralizar o assunto no multimídia para ampliar mais a igreja no seu conhecimento externo. Lá no versículo 4, na parte A, diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, o que ele faz? Ele instala uma rede, deita e vai descansar um pouquinho, enquanto as ovelhas vão comer o pasto, não é isso? O texto diz assim: ele vai adiante delas. Sabe por que eu gosto muito de falar sobre isso quando prego esse assunto? Davi pecou com Betseba porque era o tempo em que os reis saíam uma guerra. E Davi foi e mandou os seus comandantes, mas ele ficou no palácio passeando e viu aquela mulher tomando banho. E ele se interessou por ela, então ele foi e trouxe para ele. Era o tempo em que os reis saíam uma guerra. Davi não foi daquela vez, ficou no palácio. Não é o caso, mas puxando para nós, mente vazia, oficina. E ele ficou ali no palácio e viu aquela mulher nua, tomando banho, e desejou. Ele era o rei. E cometeu o pecado, e Deus, pela sua misericórdia, depois corrigiu a sua vida. Então a primeira sintonia é a sintonia que conduz à vitória, a sintonia do pastor para com as suas ovelhas. Segunda, a sintonia das ovelhas para com o pastor. O pastor pode ser o melhor do mundo e a igreja precisa aprender a avaliar isso. Humanamente falando, é claro. Mas se as coisas não caminham, as coisas não vão bem, tem alguma coisa errada no rebanho. Isso deve ser visto. Mas o texto continua dizendo ainda em João capítulo 10, características extraordinárias das ovelhas. A primeira coisa foi aquilo que eu disse, que faz um pastor dizer: não tem mais o que fazer aqui. Lá no versículo 3, parte A, o porteiro abre a porta e as ovelhas, o quê? Ouvem a sua voz. Você tem escutado a voz do seu pastor? Que não seja eu, seja outro. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. Segunda-feira, eu escuto a voz do pastor da 93, quarta-feira da Melodia, quinta-feira do RR, não sei de onde, sexta-feira
do fulano de tal lá no centro opcional. Sábado, não sei, no domingo eu vou para a igreja. Estamos vivendo um tempo muito complicado. Eu quero dizer a você o seguinte: ouça, vou dar o meu conselho, não vou ser egoísta e dizer abandone todo mundo e só me escute. Mas eu vou dizer para você o que Salomão diz: ouça tudo e retenha o que é bom. Não diga que uma coisa é santa sem verificar primeiro. Até o que eu falo aqui, eu sempre digo isso, para depois de ter feito voto, se arrepender. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Versículo 4, a parte B. Vai adiante delas e elas o seguem. As ovelhas seguem o seu pastor, porque ele reconhecem a voz. Gente, como é difícil, como é chato você dizer: olha, vamos fazer isso aqui, vamos nessa direção, precisamos ter esse trabalho. E de repente, quando você olha, todo mundo vamos para o outro lado. Você diz assim: meu irmão, não faça isso, minha irmã, não vá por esse caminho, minha ovelha, não pegue nisso, não toque nisso, não. E a ovelha vai lá e bota o mãozão e faz exatamente aquilo que não tinha que fazer. Como é chato você dizer assim: grupo, todo mundo tem espaço. E você olha para o grupo e estão excluindo um, excluindo o outro, excluindo o outro, excluindo o outro. Como é chato quando você diz assim: olha, nós vamos fazer dia tal, desse jeito, assim, precisamos no máximo e não vem ninguém. Graças a Deus, a gente por enquanto não tem tido esse problema. Esses foram superados. Elas ouvem e elas atendem, seguem. Mas o versículo 5 diz algo interessante: mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Irmãos, não fiquem ouvindo a voz do estranho. E eu não estou dizendo de mim ou de outro, porque para muitos eu sou estranho, para outros o estranho é outro. O que eu estou dizendo é: conheça quem coloca a mão sobre a sua cabeça para te abençoar. Não dê a sua cabeça a ninguém para abençoar se você não conhece um pouquinho dessa pessoa, e mesmo assim nós podemos errar. Olha quem está te aconselhando, e eu estou cada dia mais preocupado, porque cada dia menos sei da Bíblia, cada dia menos a igreja sabe, e cada dia versículos que não são versículos de autoajuda estão alimentando os púlpitos das igrejas. Viramos grandes terapeutas, grandes psicólogos, grandes filósofos do púlpito, e poucos pastores. Pastor tem cheiro de ovelha, pastor visita a casa de ovelha, pastor se machuca com a ovelha, ele chora, ele manda alguém, ele dá um jeito. Por isso o pastor tem auxiliares, tem ajudadores, como a Bíblia deixa bem claro, como tem o privilégio de ter aqui ministros e diáconos, porque ele não consegue fazer isso sozinho, não consegue cuidar nem da sua vida sozinho, mas ele tem que se esforçar. As ovelhas não ouvem o estranho, então o pastor tem que se fazer conhecido, para as ovelhas ouvirem. E quando ele é conhecido, é sua obrigação avaliar o que ele fala, ouvir e seguir. E por último, não menos, mas muito mais importante, o que garantiu esta igreja 9 anos que estamos vivendo. Eu cheguei aqui falando uma frase, que eu não sei se você já conseguiria entender, que eu falava no meu primeiro ministério, onde eu fiquei 12 anos como pastor. E eu dizia assim: a paz custa cara. Muitas vezes você acha que está tudo bem na igreja, está tudo bem, porque alguém nos bastidores ligou para um, ligou para outro, ligou para o outro, perguntou, fez a paz, conversou, reuniu, costurou tudo. Chega domingo, está aquela coisa maravilhosa. Por quê? Porque a paz na igreja é o trajeto, é o caminho, é a pista, é a calçada por onde o Espírito Santo passeia sobre nós. Onde há confusão não é do Senhor, onde há confusão não é de Deus, isso não agrada o Senhor. Mas onde há paz, o Senhor passeia entre nós. E aí a última coisa é a sintonia do pastor e da igreja, de toda a igreja com Deus. Eu estive aqui no vai e vem da enfermidade de minha mãe no final do ano, e eu me lembro que no culto, final do ano, no culto que eu estava ministrando, no final do culto, uma irmã me procurou e disse: pastor, vamos fazer vigílias de oração agora em 2021.
que o senhor acha de fazermos vigília? A gente faz assim de oração e tudo mais. Eu disse, irmã, 1 mês, 2 meses de vigília, para a gente poder se preparar espiritualmente para ajudar as pessoas da Cracolândia que abriu aqui na calçada nossa. Cracolândia aqui no Rio, aqui do lado. Por que ir lá no centro da Cracolândia e outros sítios? A gente tem uma aqui do lado, para a gente tentar ajudar, fazer alguma coisa para aqueles seres humanos. Você não pode ver, você pode talvez não chegar para um mendigo que eu vi debaixo do carro ali e fazer alguma coisa na hora. Você pelo menos, você tem que sentir, aquilo tem que incomodar, senão alguma coisa está errada. O mundo não pode ser frio, o cristão muito menos. Sabe o que eu disse para aquela irmã? Nananina, não. Vigília é coisa do passado. Campanha de oração, que isso? Você sabe que não? Eu disse, irmã, então eu quero pegar a sua ideia e fazer o seguinte, vamos fazer uma semana, 1 mês ou 2 meses de jejum, vigília de oração, jejum, nos preparar para isso. No final desses 2 meses, nós vamos reunir os carros que quiserem e nós vamos ao monte lá em Irajá. Sabe aquele montezinho baixo que tem lá? Acho que até o Paulo já levei lá uma vez, né, Paulo? A gente subia aquele monte junto lá em Irajá, né? Nós vamos lá ao monte e vamos orar. E vamos dizer, Deus, nós viemos aqui, estamos agradecendo ao Senhor, estamos entregando, nós queremos servir. Eu acrescentei, meus filhos viram agora esse fim de semana, uma frase nova na minha oração, e a frase era, quero te servir com o resto da vida que eu tenho, como servir melhor, como ajudar melhor as pessoas. Eu preciso entender isso daqui para frente mais. E eu disse àquela irmã, nós vamos depois então consagrar essas vigílias lá, esse jejum lá, e vamos dizer, Deus, estamos aqui. O que o Senhor quer que a gente faça com a Cracolândia aqui do lado, ou com quem passa aqui na rua? A igreja só vai parar de fazer isso quando ela fechar. Isso quer dizer que Jesus Cristo já voltou e fomos arrebatados, amém? Amém? Não é para parar agora. Lá em João, no capítulo 17, eu já estou. Jesus está fazendo a oração sacerdotal, onde ele ora as ovelhas de um modo geral. E ele diz assim, não vou ler o texto todo, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, Jesus falando, que me deste do mundo, eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. A última frase, Jesus Cristo diz para Deus, eles têm guardado a tua palavra. A igreja só continuará vencendo se ela tiver sintonia com Deus. Se o pastor tiver sintonia com Deus, então, pastor com sintonia com a igreja, entende a igreja em sintonia com o pastor, entende o pastor, e ambos com sintonia com Deus. Primeira coisa que ele fala, como é que é? Guarda a palavra. Igreja é para pregar a Bíblia, e não partido político. Igreja é para pregar a palavra, a pessoa de Jesus, e não de A ou B ou C. Não somos tolos, não somos isolados, não somos incultos, mas nós separamos o sagrado. Versículo 7. Agora eles reconhecem que João 17, que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Reconhecimento que tudo vem de Deus. A igreja em sintonia com Deus, ela guarda a palavra e ela reconhece que as coisas que nós temos, que nós conquistamos ou que vamos conquistar, elas vêm de Deus. Agora eu vou para o versículo 21, João 17. A fim de que todos sejam um como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Jesus está dando uma dica, como é que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus e que nós somos seguidores de Deus, de Jesus, pequenos cristos, cristão, pequeno Cristo, se nós não estivermos em sintonia, como se fosse um só corpo, uma só pessoa. Versículo 23. E eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, a unidade da igreja é como uma ferramenta que se usa. Já pegou o serrote? Vamos falar melhor, uma coisa mais fácil. Uma faca. E aí você começa a cortar as coisas da sua casa. E aí você corta lá o seu alimento, o seu legume, sua verdura, e vai cortando.
e daqui a algum tempo aquela faca já não corta mais nada, você passa o dedo, não sai nada mais ali, não corta mais nada, perdeu o corte. E aí você tem que, amolar a faca. O que é amolar a faca? É o atrito entre o aço do objeto mais a pedra que amola, a lima. Então esse atrito que muitas vezes parece que nos incomoda é o que faz com que nós estejamos sendo aperfeiçoados na unidade. A gente só é um se a gente se estranha. É isso que é unidade. Tem gente que casa, acha que tudo é perfeito. Não, é se estranhar. E aí vai se amolando, se ajustando. Tem igreja que acha que vai dar tudo certo com o líder que vai entrar e não é, tem que trabalhar. Se você está fazendo parte de uma liderança de um grupo na igreja, seu grupo precisa de tudo isso. Pensa que você é o pastor daquele grupo e precisa muitas vezes amolar as coisas à unidade. E por último, versículo 23 na parte B de João 17. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Tudo isso que eu falei está baseado no amor. Se o pastor não amar a igreja, não tem sintonia com ela. Se a igreja não amar o pastor, não tem sintonia com ela. Se o pastor e a igreja não amarem a Deus acima de todas as coisas, não estão em sintonia com ele. Esta igreja só vai vencer mais 9 anos com este pastor se tivermos sintonia. Este é o segredo que nos trouxe até aqui e vai nos levar até o fim. Amém? Agora, nunca mais façam isso. Eu acabei de voltar de férias. Depois de tantos problemas, quase uns 2 meses sem pregar. Eu pregaria até meia-noite. Eu judiaria de vocês. E a gente fez uma festa. Isso é maravilhoso. Foi eu que marquei tudo isso de alguma forma, né, Silvia? Eu quero agradecer pela paciência. E nós vamos terminar esse encontro chamando a irmã Ana Larrúbia, que vai retomar a palavra, está nos dirigindo hoje. Quero pedir que Deus abençoe todos vocês. Quero pedir a vocês que orem pela minha esposa, Andréia, que não poderá estar nem sempre todos os cultos, né, Andréia? Por causa do meu sogro. Quero agradecer a Deus pela minha filha que pôde vir da Igreja Batista Itacuruçá. Eu não sei, acho que Itacuruçá ainda está fechada, né, Karen? Está ainda isolada lá, né? E meu filho está comigo, a Mariazinha, a minha família que veio comigo hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Ana, cadê o homem gás, o homem álcool, o homem fósforo, o homem fogo? Então, irmãos, para finalizarmos esse culto de adoração ao Senhor e a gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, eu gostaria de convidar a irmã Lídia, que vai fazer a finalização desse culto. Irmãos, é porque são muitas comemorações, todo mundo quer participar, né? Então, já com a hora um pouquinho avançada, porque a irmã Silvia, ela tinha também um texto para o nosso pastor, texto que a igreja sabe que o nosso pastor Marcos Renan, ele sempre gosta de começar assim, às vezes, uma mensagem com uma historinha, né? Tem um caso assim, um caso, já repararam isso. E nós tínhamos preparado um texto também baseado nisso, como ele começa a mensagem, né, para nos captar. Mas nós estamos felizes, estamos agradecidos a Deus por tudo que foi feito, por tudo que foi organizado. Eu quero agradecer todos que participaram, o grupo jovem, né, que atendeu o meu pedido, as irmãs do Jogral, tudo que foi feito. É assim que a igreja tem que ser. Como o pastor hoje brilhantemente falou, a sintonia. Nós temos que estar com sintonia à igreja e também com sintonia a Deus. Então, preenche o nosso coração, né? Preenche a nossa alma. E nós agradecemos, tá, pastor? Em nome da IBJI, tá? Que Deus dê saúde para o Senhor, continue fortalecendo a sua vida e que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus para a sua vida, tá? Porque eu tenho aprendido nessa programação que nós estamos fazendo, e o Senhor hoje falou, porque às vezes a gente vê essa imagem de um pastor, mas é um pastor homem, é um pastor que também tem as suas limitações, tem os seus problemas como todo ser humano. Então, em nome da IBJI, que chegue logo, né, o 10º,
tá? E que nós estejamos todos firmes aqui para continuar abençoando o nosso pastor. Nós vamos ter agora a última homenagem, que é uma música, mas antes disso eu quero chamar a família do pastor. Pode ser? Que vem aqui? Pode? Não precisa ficar com vergonha não, cara. Nós queremos fazer uma oração para terminarmos o culto, tá? Porque sem vocês, né? Ele precisa de vocês juntos. E a igreja quer orar agradecendo pela vida de vocês também. Nosso pastor aqui à frente, o irmão José que fizer essa oração pelo pastor. Vem aqui, meu amado. Hoje está bonito, né? Ele falou para mim hoje que ele está muito bonito. Então, olha aí, tá vendo? Eu ore pelo pastor e pela família dele, tá? Irmãos, podem estender as mãos para o nosso pastor? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Estamos aqui, Senhor Deus, te agradecendo pelo pastor Renan, pelos seus familiares. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que tu abençoe teus servos, todas as vezes, todos os anos que ele estiver aqui, que seja feito assim, conforme está sendo feito hoje. E que possamos, Senhor Deus, nos alegrar junto. Ó meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, amados. Pode sentar. Nós estamos terminando agora. A irmã querida vai colocar uma música. Eu vou pedir aqui a irmã Erotilde e irmã Ângela, acho que estão mais próximas de mim. A Fernanda, nós estamos para servir um bolinho para a igreja. Tá, pastor? Está aqui dentro. Aqui. Obrigado. Cada um recebeu para levar para casa. É uma maneira que nós temos de comemorar hoje, no meio da pandemia, de servir um bolo para vocês, separadinho, e você leva para sua casa, tá certo? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pelo privilégio de chegar até esse dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada pessoa que está aqui. Nunca falte óleo sobre a cabeça de ninguém, de hoje para todo sempre, e por todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. Amém e amém. O povo de Deus diz: que assim seja. Uma boa semana para você, em nome de Jesus. Esperamos você nos próximos encontros. Vai ser um prazer ter você aqui domingo que vem também. Tchau.